Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski e no filme Aquaman existe um tarrasque submarino. E nosso metamorfo Roqueia, Thales Almeida. Olá, mestres, narradores e jogadores. Aqui é Thales Almeida e do mar viemos e ao mar voltaremos. E vindo da cidadela submersa de Ascanta, Tatu Escapim. Jovens, se tem água, tubarão e os mamilos do Momoa, não tem como cenário ser ruim. Ai, que delícia! É isso aí, jogadores e mestres. Dessa vez estamos com um trio completo fechado do Dado Viciado. Então, já deu pra perceber que falaremos não só dos mamilos do Momoa, como de cidades submersas fantásticas e criaturas submarinas. Então acompanhe com a gente nesse podcast que está do Balacobaco. Sejam todos bem-vindos à cantina do Dado Viciado. Pessoal, hoje eu vou dar alguns recadinhos para vocês e tenho que falar, estou muito satisfeito com o último episódio que lançamos, a One Shot de Star Wars. Uma luz na escuridão, uma aventura Star Wars. Cara, ficou fenomenal. Tivemos a participação do RPG Guaxa, que é o Marcelo Guaxinim, e do pessoal do RPG Next, que veio o Vinícius Fatzel. E também tivemos ali uma vozinha escondida da Shelly, que também é do RPG Next. Também do Danilo Battistini, do Contador de Histórias. Então, gente, confiram, está fenomenal. Vamos agradecer também a todos os feedbacks que vocês mandaram para nós. Adoramos, e-mails, mensagens. Gente, obrigado mesmo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem para nós no e-mail contato@dadoviciado.com.br ou manda uma DM lá no Instagram, manda uma mensagem no Twitter, tanto faz, a gente sempre vai dar um jeito de responder vocês, tá bom? Podem deixar também o comentário lá no site, que no site mesmo a gente também responde. Gente, olha só que bacana! Esse episódio hoje está sendo editado pelo Farofinha. Espero que vocês curtam a edição dele do mesmo tanto que eu estou curtindo. Então, olha aí, quem sabe ele pode ser o novo editor aqui do Dado Viciado. Tem mais, gente, olha só! Eu tô com uma vinhetinha aqui supimpa do pessoal do RPG Next. Dá uma conferida pra quem não conhece. O povo vive assustado. Sons estranhos vêm acordando as crianças à noite. E a floresta cresce e se aproxima das vilas. Esperem. Antes de entrarem na floresta, vocês têm que saber que tem que tomar muito cuidado. Esse seu excesso de confiança pode ser a sua ruína. Heróis foram chamados. Estão desaparecendo pessoas e existe uma grande recompensa em dinheiro para... Não precisa falar mais nada, meu amigo. Recompensa comigo mesmo. Tudo que a gente precisa é de uma espada afiada e pontaria. Heróis sempre morrem. Cautela é tudo, amigos. Tudo. Eu entrei junto com uns 300 pessoas. Quando eu me vi, eu estava junto dos 10. De repente, estava sozinho. Ou alguma coisa devorou a carne dos infelizes que morreram lá. A floresta cresce e cresce. Você veio para cá com o seu barco sendo puxado. Sim. Pelo rio. Exato. Temos que sair daqui imediatamente. E o Kraken está aqui. Levante-se, homem. Recomponha-se. Quando que a floresta começará a fazer suas vítimas? Ei, Bilbos. Olha ali, a floresta. Sombras. Corre! Eles estão aqui. Rápido, lagarto Bilbos. Façam a fogueira. Eu cuidarei de nós. Viemos em paz. Caiam! RPG Next orgulhosamente apresenta
Floresta Negra. Uma aventura do sistema GURPS Pain Storm. No RPG Next. Sinistro, hein? Curtiram? Rapaz, eu me amarrei, viu? E eu participei de 2 aventuras na Floresta Negra. E eu vou lhe falar, viu? Tem que ter o coração forte pra aguentar. Confiram lá, RPG Next. A narração é a Floresta Negra do Vinícius Watzel. Agora, vamos para o cast. Alerta de spoiler. Nós do Dado Viciado não nos responsabilizamos por problemas posteriores. Ouça por sua conta e risco. Bom, começando, vamos ter as impressões de vocês. Gostaram do filme, RPGistas? Cara, eu acho que é um dos melhores filmes da DC, perdendo só pro Super-Homem, que, segundo amigos meus, Super-Homem é o melhor filme da DC do mundo, então eu acho que só perde. Olha o cara garantindo a vaga aqui no Dado Viciado, olha só. Nada que a gente tenha conversado off, nada que a gente tenha mais. Eu achei... Não, agora, muito sério, eu achei o filme... Ele é simples, cara, ele entrega aquilo que ele prometeu, né? Ele é simples, mas é gostoso de assistir do começo ao final, eu adorei, cara. É, pode crer. Ele é comprido, mas tu não se cansa, então, né? Então, eu não achei cansativo, eu acho que ele vai e volta, mas ele é pontual, ele te prende, né? Uhum. Não enche linguiça. Não, as cenas de luta eu achei fantásticas também, bem boas. Sim, são muito boas, cara, tanto na terra quanto na água, né? Sim. Aquela cena dela, da Ruivinha, eu não lembro o nome da... Nera. Da Mera, isso. Eu já tinha visto, né, em trailer, tinha saído um trailer da cena completa. Uhum. Eu fiquei chateado, inclusive, quando eu comecei a assistir, eu falei, nossa, acho que eu já assisti esse filme. Porque a cena completa lá e tal, acho que deu uma... Então, o trailer deu uma estragada, mas é uma das cenas que eu acho mais top, cara. Hoje em dia os trailers estão entregando demais, né, cara? Eu acho que eles podiam entregar menos, né? Então cobra pra você assistir o trailer e deixa o cinema de graça. Mas a DC tinha que fazer esse sacrifício, cara, porque porque precisou vender, né? Precisava vender, porque tava muito ruim, né? As coisas agora que a galera vai confiar mais, pode ser que o trailer seja mais reservado. Qual que é o próximo da DC agora? Quem sabe? Não tem nada anunciado? O pessoal tá esperando só Vingadores, né? Eu acho que eles tiraram o pé, né? Porque eles queriam fazer tudo de uma vez, a Marvel passou 10 anos pra fazer. Eu acho que eles vão resetar a parada, né? Eu acho que eles vão resetar e refazer o negócio porque tá muito... tá tudo muito acaralhado. Thales, o que tu achou do filme? Eu gostei muito, essa questão do roteiro linear, a coisa os paralelos que o roteiro tem com a saga do Rei Arthur, fazendo um trocadilho com... Trocadilho não, né, cara? O cara é rei e Arthur. Então... não é um trocadilho, tá jogado na sua cara ali, né? E citam isso no filme, né? Citam isso no filme. Que tal Arthur, do rei Arthur? Ah, tá bom, então, entendi. Ok. E tem até a retirada da Excalibur, né? Da pedra, que foi quando ele pegou. Do tridente, ele pegou o tridente. Né? Pô, Sim. É a mesma cena, né, cara? É a mesma cena. São signos, assim, que dá pra captar bem direitinho, cara, no filme. É uma história simples, ele é um herói bem humanizado, tanto que eu ouvi... Quando eu tava no cinema, eu ouvi gente... Ele é bem meio humanizado. Meio humanizado. Eu ouvi gente criticando a cena em que ele não salva o pai do cara que ia ser o Arraia Negra. Só que ali é o que uma pessoa normal que viu um ato de violência, porque eles entraram no submarino, saíram matando todo mundo, e aí o cara falou, vocês não escolheram isso? Agora aguenta aí. Só que um super-herói não faria isso, talvez não fizesse isso. Isso é mais uma coisa de anti-herói, né? E aí, no cinema, eu escutei gente criticando. Eu já vi a construção do herói ali, o começo da construção do herói, porque lá na frente ele repensa o que ele fez. A gente podia estar dando spoiler dessa forma? Foda-se, vai ter um alerta aqui. Olha só. Mas sabe, só fazer um adendo sobre essa cena rapidão. Eu acho que, além desse lance do anti-herói, eu acho que essa cena, ele mostra que o Aquaman, ele representa de fato o mar, cara. Porque o mar é isso. Você entra no mar, você faz as coisas pro mar, tem retorno. O mar não escolhe, tá ligado? Então, pra mim, ele representa o mar ali. Ele fala, não, cara, vocês fizeram isso, vai ter de volta. O que vai e volta, é assim a onda, entendeu? Eu acho que ali, pra mim, ele representou o mar ali, sabe? Sim, naquele momento sim, só que ele próprio se critica, mas...
no futuro com certeza. Ele diz que ele poderia ter evitado. Poderia ter. Mas aí vem ele como consciência humana, né? Que aí é a diferença da natureza. Como um herói, né? Tomando forma ali. Porque o herói... Nessa hora, ele ainda não era um herói. É isso que eu disse. A construção do herói. Pois é, né? É aceitável o que ele fez, porque nessa hora ele ainda não era um herói. Ele era o Arthur, o Aquaman, que, sei lá, era um príncipe. Nem príncipe era só um cara que protegia as coisas. Depois, quando ele realmente ascende, como ela diz, pô, o que pode ser maior do que um rei? E daí ela, um herói, né? E daí nessa pegada ali, que daí ele realmente vê que ele fez coisas assim que deixa muito a desejar, né? Tipo, é uma situação que o Super-Homem jamais faria. É porque o Super-Homem já tem uma formação diferente e tal. Eu acho que ele era um herói. Cara, aí você tá falando até de estruturação familiar. O Super-Homem teve estrutura familiar. O Super-Homem cresceu num ambiente saudável, né? O Clark cresceu num ambiente saudável. Ele cresceu como? Ele cresceu sem a mãe, sem saber o que aconteceu. E aí depois ele demora muito tempo pra descobrir que a mãe dele tá morta, né? Que ele acredita ela tá morta. Então ele não cresceu num ambiente saudável. Ele não tem motivo pra ser herói, cara. Algo assim, no íntimo dele fez ele pelo menos ter, eu acho que talvez o pai ou aquele rapaz que veio lá amando da mãe, manteve, sei lá, ele na linha, porque era muito fácil ele se tornar um vilão, um anti-herói. Cara, a gente tá falando de um conceito muito específico de herói, que é o herói de revista em quadrinho, principalmente voltada para o público infanto-juvenil, porque a maioria dos heróis das sagas, eles matam a rodo, e o cara não deixa de ser herói por isso. A construção dele como herói na saga é principalmente para um herói da Liga da Justiça, né? Que é o herói que antes, assim, você escolheu essa vida, agora aguente as consequências, e lá na frente ele percebe que ele, como símbolo, além da consequência de que com aquela atitude ele criou um novo vilão, mais gente morreu por isso, ele se colocou no patamar do cara também, de ser um cara que, tipo, deixa rolar, morre aí, ele não fez justiça. Ele deixou o cara morrer apenas, ele não levou o cara pras autoridades, sei lá. Ele deixou que seguir o ciclo da natureza. O ciclo natural. Ele deixou que o mar julgasse. Se ele fosse apto, talvez ele conseguisse sair, enquanto o mar estava fazendo o papel dele. São coisas assim que você pode abstrair, tentar ver a forma que o cara pensou e tal, mas depois ele mesmo, como você disse, ele repensa e disse, porra, eu acho que eu não deveria ter feito isso. Isso, né? Naquele momento, é interessante. Naquele momento ele acaba de ganhar desvantagem inimigo, entendeu? Foi. Não tinha na ficha dele. Ele passou a ter essa desvantagem. Pior que ele nem ganhou os pontos, né? Por isso. Não, recuperou o ponto, né? Ele gastou depois com o tridente, se pá. Ele recuperou esses pontos. In this trident resides the power of Atlantis. Bom, como a gente não veio pra fazer, a gente não é crítico de cinema e não vai ser crítico de Aquaman, certo? A gente só foi levantar aqui um ponto que a gente gostou e tal, foi unânime, gostamos, é um filme bacana de se assistir, é divertido, passa fácil como uma sessão da tarde, mas a gente pode explorar, e é o que a gente vai fazer agora, é sobre todo o reino submerso, criaturas marinhas que a gente viu. Cara, que bacana. Eu achei muito bacana todas as formas de vida marinha que eles exploraram dentro desse filme, sabe? E a gente, se for trazer pro RPG, cara, nossa, dá pra fazer tanta coisa, velho. Tanta coisa. Vamos começar o seguinte, eu tava pensando aqui, por mais que todo mundo seja humanos que vivem embaixo da água com superpoderes, né? Tipo, super-homens embaixo d'água. Eu acho que, assim, foi pouco explorado os outros reinos onde não são humanos. Sim. Onde, por exemplo, tem aquele tritão que eles são os mais acadêmicos. Tem aqueles homem-caranguejo que parecem... Nossa, eles têm todo o ímpeto de ser tipo como se fossem uns anão da fantasia, tá ligado? O jeito deles, né? Aquelas criaturas do fosso lá que parecem uns Murlocs. Cara, essas criaturas do fosso, essa é fantástico, cara. Mas eu acho que você tá certo, foi pouco explorado mesmo os reinos ali. Esses Murlocs que vocês estão se referindo, que vocês estão fazendo essa comparação, que Murlocs são esses? Então... As criaturas do fosso lá, eles parecem criaturas já apresentadas da fantasia e de videogames e de cartas de Magic, de Hearthstone.
sempre existem umas criaturas que são muito parecidas. Elas são marinhas, aquáticas, e elas têm, bem dizer, aquele aspecto que foi apresentado como aquelas criaturas do fosso lá. Eles se chamam Murlocs. No Hearthstone, né? Hearthstone tem Murlocs. É no Hearthstone, né? É. Cara, porque Morlocks, originalmente, se for Morlocks, originalmente eles são antigos, cara, do A.J. Wells, né, até fizeram um filme, A Máquina do Tempo, que é um povo subterrâneo. Sim. Aí é por isso que eu não tava entendendo. Só que eles parecem uns elfos no filme adaptado. E eles são marinhos no livro? Sim. Ah, cara, eu não sabia. No jogo também, no Hearthstone também eles representam criatura aquática. Na Máquina do Tempo não, eles são só vivem no subterrâneo mesmo. Mas aí é o que você falou, eles são representados como elfos, né, e não como forma aquática, criatura aquática. É só outro Murloc, deve ser um primo distante. É uma família grande, né? Bom, o que vocês acharam daquela tecnologia para as criaturas marinhas? Aceitável? Dá pra usar? Usariam? O que vocês acham? Cara, eu acho que, se aprofundasse na tecnologia de cada um... Aprofundasse, né? Que piadista. A gente viu pouco, né, cara? Mas o que mostrou de tecnologia lá, dá pra colocar em cenário fácil. Fácil. Eu acho que o filme te dá um suporte inteiro pra cenário submarino. Não tem... Ele te dá já te dá a criatura, já te dá a política, como tá funcionando ali. Ele já tem um universo estabelecido ali, né? Thales, tu que já estudou aí história, teve umas cadeiras de história e tal, nem sei se era a faculdade de história mesmo em si. Mas tem uma parte lá que eles começam a meio que misturar as mitologias, certo? Eles falam de Atlântida, e daí colocam Poseidon junto, tá entendendo? E daí vem aquele tridente e tal. Tu acha bacana? O que daria pra aproveitar daquilo ali? Cara, eu não sei em que a DC se baseou pra criar a história de Atlântida. Como não sabe? Se baseou em porra nenhuma. Só fizeram. É isso que os caras... Mano, não tem... Desculpa, mas eu acho que não tem tanta base, de verdade. Os deuses que eles normalmente usam normalmente os gregos, né? Porque, tipo, tem lá o Ares, tem a Diana, né? Que é filha de Zeus e tal. Aí eu acho que eles usam meio que a mitologia grega. E daí, no caso, usaram agora Poseidon, que também é, né? Sim. Mas fora isso... Cara, Atlântida, obviamente... Aliás, não há consenso sobre se Atlântida existiu ou não. Foi Platão que descreveu nos contos como se a Atlântida fosse uma cidade histórica, e aí ele apontou a existência dela onde hoje é o Oceano Atlântico, né? Onde é o Oceano Atlântico, por isso ele recebeu esse nome. Só que a Atlântida de Platão teria coisa de 10 mil anos, mais ou menos. Se eu não me engano, a Atlântida da DC tem uns 100 mil anos. E aí deu tempo para ocorrer tudo que ocorreu, todo o desenvolvimento tecnológico, enfim. Mais uma vez citando, né? Sabe que livro de RPG daria certinho pra falar sobre Atlântida? GURPS, tô brincando. Por mais que no meu âmago eu queira falar, tem um que realmente encaixa bem direitinho com isso, que é Numenera. Sim, Numenera. Sendo que Numenera é no futuro, né? Parece que é no futuro. Não, então... É porque Numenera é aquele negócio, passou 10 mil anos, daí tipo, tu usa do jeito que você quiser, sabe? Numenera que é da New Order, né? Da New Order. Fenomenal. E aí o tridente seria uma Numenera, né? Por exemplo. Na verdade, toda a tecnologia deles. Que o povo que evoluiu, né, bicho? Porque a tecnologia lá é absurda, né? Outra coisa que eu achei, falando em ciência, desculpa, tem uma coisa que eu tenho que reclamar aqui. Todo mundo lá é cientista, todo mundo lá é engenheiro eletrônico, velho. É o jeitinho deles. Por quê? O cara era um pirata. Aí do nada o cara tipo é um Tony Stark já pegando tecnologia Atlantis e modificando, velho. Ai, pelo amor de Deus, cara, tem coisa que me dói. Ah, ele dá armadura, né, quando o Arraia faz. Isso. Eu achei meio forçado também, né? Mas bem forçado. Assim, né? É a força de vontade dele de matar o herói. Olha a gente dando spoiler de novo. Vai ter um alerta logo no início, não tem problema não. The beast has awakened. The time has come for Atlantis to rise again. Vamos lá. Falem uma criatura que vocês acharam foda, assim, que vocês gostariam de botar na campanha de vocês. Porra, vou primeiro. Cara, os tubarões, eu curto muito tubarão, velho. Caralho, velho, aqueles tubarões ficaram muito da hora, então, né, e não velho? é um simples tubarão, né, cara? Aquilo lá, pra mim, tipo, parece, mano, parece uns ursos do mar, sabe?
O bicho é selvagem, cara. O bicho eu conseguia ver o cara que tava em cima dele não tava só deslizando na água, o bicho tava cavalgando mesmo, parecia... Cara, que tubarão foda. Por mais que ele tenha a mesma forma básica de um tubarão, mas aqueles lá não são normais, né, cara? São mais encorpados, né? É que eu curto muito tubarão, então os tubarões, assim... O jeito que eles têm o contato com o tubarão, sabe? Porque a gente sempre vê que tubarão é um bicho indomável, que é um bicho que só mata, é isso que a gente vê nos outros filmes. E ali não, né, mano? O tubarão tá a serviço do tritão, né? Tá a serviço do homem-peixe lá. Eu achei muito louco, cara, muito louco. Eles são como se fossem cavalos de guerra treinados, né, cara? Isso, cara, era isso que eu queria dizer. O senhor foi pontual. Cavalos de guerra treinados. São tubarões de guerra treinados. Quando não estão com o cavaleiro em cima, eles ainda ficam tendo suas ações no meio do combate. E tu, Thales? A gama de criaturas que apareceram foram grandes. Cara, das montarias, eu curti muito aquele Mosasaurus. Eu acho que era o Mosasaurus, né? Que é aquele animal marinho, que não é Parece dinossauro. Um crocodilão, né? Que é gigante, que acho que no Jurassic Park também tem um, só que colocaram ele imenso. Esses bichos também são foda, hein? Rapaz, eu concordo com vocês, ambos são bons, certo? Mas eu tenho que falar, parece que foi combinar, mas não foi. Eu achei os cavalos marinhos muito massa. Porque, primeiro, olha o tamanho daqueles cavalos marinhos. Ali é um cavalo, velho. Não é aqueles projetinhos de cavalinho que a gente vê no oceano. Mano, no Bob Esponja, né? É uns animais. E o legal é que eles ficavam, tipo, dando umas dentadas, assim, tipo, como se fossem arredio, sabe? Tá. Mano, ele, tipo, metendo louco pra cima dos tubarão, tá ligado? Então, aí eu acho que ficou legal também, porque é o contrário do que a gente sempre vê. O cavalo marinho como uma figura bonita, uma figura majestosa, né? Ali não. Mas ele era majestoso, imponente, sim, mas era... Não. Ele não era gracioso, né, que tu quer dizer? Gracioso, isso. Ele não era... É rude, cara. Ele não tá ali pra ser bonito. Sim. Ele tá ali pra dar dentada no tubarão, malandro. Eu achei... Cara, realmente, cara... Tinha função. Sim. Todas as montarias tinham função. Nenhuma montaria ali... E tipo, isso pra cenário é perfeito. Não adianta você ter a montaria que é só carregar o cavaleiro. Porra. Uma dessa aí a gente se importa, né? Não deixa amarrado assim, tipo, num cantinho e espera eu voltar da dungeon, fica aqui. Exato. Não, esse daí você vai acompanhar, você vai levar o peixe junto. Com certeza. E ok, e das criaturas que você... Que teve embate, porrada. As criaturas... Crustáceo, mano, os crustáceos são muito foda. Aqueles que pareciam uns anão, né? Cara, que criatura foda. Vocês viram que eles realmente pareciam assim, a formação é como se fossem os anões, tipo da Idade Média, do Senhor dos Anéis? Uhum. A formação que eles vinham, a hora que eles foram chocar os dois exércitos, cara, parecia aquela hora, anões versus elfos, vindo, pum, ou anões versus, sei lá, orcs. Eu achei muito do caralho, cara, muito do caralho. Só não vi muitas armas deles, né, que tipo, cara, é uma porra louquice foda, porque é muita cena rápida, tu não consegue absorver tudo, tu teria que assistir meio que em câmera lenta aqueles combates. Mas aquela criatura que catapulta, assim, tipo magma do solo, assim. Era disso que eu ia falar, cara, que ideia foda, velho, uma coisa simples, mas como ela ficou era legal. Tipo um trebuchet, né, velho? Ela jogava, assim, uma plasta de magma longe. Nossa, velho. Não, imagina o quanto era incandescente aquele bagulho. Pra tá incandescente embaixo d'água, né, velho? Cara, você tá imaginando o grau daquilo, o quanto é incandescente. Caralho. Pois é, eles tinham aquela porra lá do círculo de fogo, ringue de fogo aí e tal. Aí vem falar que aquecimento global tá esquentando o mar, é o caralho essas bolotas de fogo aí, bicho. Isso aí já vem do núcleo da Terra, meu. Malandro, isso aí, cara, é isso que tá aquecendo o mar, não é? Eles puxaram magma direto do inferno pra arremessar nos outros. Cê é louco. Cara, eu tenho que falar dos Murlocs, velho. Na boa. Eu batizei aquela porra de Murloc, não sei qual é o nome não. Mas aquelas criaturas, cara, eu achei muito massa. Muito massa. Porque assim, se você fizer um filme de terror com elas, era foda. Porque assim, cara, no início, tu vê eles lá no barquinho, aí sobe uma. Nossa, é alta, é grande, é forte. Porque dá um trabalho. Cara, parece aqueles monstros do Benício Del Toro. Sim, cara, sim, exatamente. E o Benício Del Toro, ele não bate bem, cara. Ele tem uns parafusinhos soltos. O labirinto dele, mas vai te tomar no teu cu, velho. Aquela porra lá Né? Enfim, aí vem não sei o que. Cara, quando eles se livram daquele cara, tem mais uns 4. Aí quando eles olham, cara, o barco tá infestado daquilo. Eles são, tipo, atacam em mega matilha.
E É, quando o poder da afasta horda, a né? cena, velho, não é só os que estão no barco. Mano, é um inferno de criatura, tipo um monte de zumbi, velho. Mas um monte. Cara, pra mim, foi o ponto alto do filme foi quando eles foram enfrentar essas criaturas do abismo. Eu achei, cara, é muito foda. A hora que eles vão fugindo naquela hipervelocidade na água e aquela quantidade de criatura atrás deles, velho. Que chega a obscurecer a tela, velho. Eu achei esse conceito animal, velho. Espetacular. E tem função pra roteiro, né? Elas não estão lá à toa. Sim, não foi jogado, não foi jogado. Por mais que eles falam que são criaturas do fosso, mas eles estão lá por um motivo. Eles estão lá pra ninguém atravessar. Porque Sim. o outro lado lá tem o porquê, né? Tem o porquê. Então, não é simplesmente um monte de criatura. Porque assim, bicho, tem um monte de criatura? Tá, mas e aí? Vamos descer, mata todo mundo e a gente toma um reino. Certo? E pelo que eu entendi, eles também são Atlantes, né, cara? Todas aquelas outras raças têm a mesma origem. Tem. Ali é o pessoal banido, inclusive, né? Tipo, pelo que eu entendi, eles acabam se tornando aquilo por terem sido banidos. Mas então ali deve ser eras e eras de reprodução, velho. Entendeu? E a função, pra mim, o principal, principalmente pra RPG, é a função que elas têm dentro do roteiro. Não são criaturas que estão lá gratuitamente. Por eu achar essas criaturas as mais legais que eu vi no filme, como vocês colocariam esse tipo de criatura numa aventura de vocês? Porque assim, só vai ser foda se for naquela quantidade. Pra botar assim, você encontrou um desafio, daí pulou um da água. Velho, deu pra ver que elas não andam de um em um. Elas não estão perdidas andando solitariamente. É só de bando. Sardinha, né? É sardinha. É só de bando. Como é que tu faria isso, cara? Me deem ganchos aqui pra aventura. Como vocês fariam isso? Eu acho que ali o filme já tá te dando a base, né? Eles são guardiões de alguma coisa. Eu ia colocar eles pra ser, né? Ou qualquer criatura que representasse eles pra ser guardião de um objeto muito valioso ou um portal igual foi ali. Eu acho que ali não tem muito... Eu gosto da ideia da quantidade ser a proteção de algo e essas criaturas serem más, né? Teoricamente ruins. Eu acho que eu usaria assim cenário. E tu, Thales? Também. O problema é que o conceito da criatura foi pensado para enfrentar um Atlante. Então, se você tá num barquinho daquele e você é um humano, cara, acabou. Morreu. Não, malandro. Além deles serem muito fortes... Você tá errado. Se você é um humano e tá ali, você tá errado. Então... Você merece morrer. Também tem uma coisa, né? Ele é pensado daquela forma pra justificar porque que ninguém chegou lá ainda. Poucos chegaram. Tinha até uns esqueletos lá, né? Você tem que passar por aqueles monstros. Só que, pra você colocar numa campanha, depende da campanha. Tem muita campanha que não funcionaria. Porque eles também, fortes daquele jeito, eles com certeza conseguem destruir um barco. E eu fiquei me perguntando na história por que eles não destruíram o barco, o casco do barco, né? Por baixo. Porque eu acho que a parada não é a destruição, cara. É aí que tá. É a vítima, o vitimismo, a carne, a caça. Mas afundando o barco, eles colocariam as vítimas dentro da água. Mas será que eles têm essa inteligência? É isso que eu ia dizer. Eles são muito rústicos, eles são muito tribal, eles são muito... pouco desenvolvidos. É como se eles fossem quase animais, tá entendendo? Eu também entendo isso. Senão seria muito fácil. Aquela quantidade ainda de inteligência, meu amigo, eles já tinham dominado o mar, velho. Sim. Era muito top. E que tipo, então, tu disse que nem todas caberiam, né? Vai ter que ser algum tipo específico. Dê um exemplo, Thales, de algo que daria certo pra essa horda de criaturas. Cara, se a gente vai considerar que eles não destruiriam o barco, já melhora. Então, já melhora bastante. Estamos te ajudando. Só que eles conseguem subir. E é uma horda muito grande. São milhares ali de monstros. Então eu pensaria uma aventura de nível épico. Ah, com certeza. Porque imagina o último cara da fila lá... Os dois últimos da fila, um deve estar olhando pro outro e falar, irmão, não vai dar pra subir não. Não vai caber todo mundo. Não, eu acho que tem que ser de nível épico mesmo. Épico seria um bom desafio, né, cara? Botar... Porque assim, venhamos e convenhamos. Tem diversas situações que vai complicar. A quantidade de criatura, certo? 2, elas não são fracas. Individualmente elas são fortes. 3, vai ser na água. Nem todo mundo tem a mobilidade que nem eles têm, cara. Tá entendendo? Nem todo mundo é como se fosse... não tivesse a resistência, o atrito com a água, como eles não têm. Tá entendendo? Sim. Isso aí seria um puta de um desafio, cara. Eles têm na verdade, eles têm uma fraqueza por outro lado, pensando bem, muito boba, né?
muito fácil de resolver, porque um mago com fogo fato resolve. Tá resolvido. O problema é só não a precisa ser épico, resto. não. Se você, tipo, um barco bem iluminado, acabou, os caras não chegam. Então, não sei, hein? Se um barco bem iluminado... por magia, né? Se você colocar... Porque eu acho que não é a iluminação, eu acho que é o calor, mesmo debaixo d'água. Eu acho que não é só a luz. Não sei, cara, pelo filme não ficou claro isso, ficou? Não me deixa claro. Na verdade, no filme ele me deixa mais claro que é pela luz do que pelo calor. Uhum. Mas eu acho que não é só isso não, porque eles saem da água, né? Eles vê a claridade da lua. Tá certo, não é a claridade igual, sei lá, de uma tocha, né? Mas eu gostei desse conceito deles conseguirem acender as paradas debaixo d'água. Eu achei muito louco. É como ele falou lá, cara. Eles são fracos à luz. E outra, né? Você tá falando também de conhecimento, porque a Mera sabia da claridade, né? Ela é mais inteligente, né? E botaram ela como uma mulher mais... É porque ela conhece a cultura, tá ligado? Ela conhece mais a cultura. Qualquer peão ali, né, que não conhece a cultura, tava morto. Fácil. Tá, e esse aqui é o lance. Tipo, se você colocar um monstro desse numa aventura, você tem que dar um jeito, como narrador, de ajudar o teu jogador a concluir que a luz assusta o monstro, porque... senão você só tá botando... Você tá só matando, só tá matando o grupo. E conhecimento é poder, né, cara? Por exemplo, se eles não soubessem esse lance aí da luz, eles já tinham devido. Sendo Aquaman, sendo ela, tanto faz. Não dava, cara. Não dava pra aguentar, não. Ele tava enfrentando, sei lá, 5 com dificuldade, tinha milhares. Cara, agora, ela tem o poder de hidrocinese, né? Pelo que foi apresentado no filme. Ela tem a capacidade de controlar a água. Manipulação da água, né? Isso. E ele tem a capacidade de falar e comandar os animais marinhos, né? Tem uma hora que ela faz tipo assim uns redemoinhos e tem muito tubarão. Seria aí a criação do Sharknado? No, God, please, no! No! Mas olha só! Será que veio deles dois numa ira, sei lá? Porra, esses humanos tão foda! Não aguento mais isso! E daí surgiu o Sharknado, essa série de filmes fenomenais. Bicho, por favor, não fale mal de Sharknado. Por favor, é uma das melhores franquias do mundo. Qual franquia tubarão, máquina do tempo e dinossauro? São poucos. Tenho que concordar. Não, a gente tem muita coisa que a gente pode aproveitar do filme. Hidrocinese é um poder bacana pra qualquer aventureiro que, né, se aventure pelos mares ou que vai ter uma boa participação com água. É de se ver uma adaptação aí de hidrocinese. É legal, achei bacana. Falar com os peixes também pode ser aproveitado, muito bem aproveitado, porque uma das cenas decisivas no filme é resolvido por causa de uma conversa. Qual? Eu não ia dar o spoiler, né? Mas a do final, a hora que o cara vai pegar o tritão. A gente acabou com o filme, pra quem não assistiu. Não, mas é a hora que ele vai pegar o tridente lá. Uma parte super importante foi resolvido sem porradaria. Não, teve porradaria, mas não foi a porradaria que venceu a luta. Foi a conversa. Não só isso, né? Não só isso, aquele monstro lá ainda rola um... Eu não devia não, mas eu vou lhe ajudar. Né? Depois ainda sai lá e vai pra guerra. Porra. Mas aí não é ajudar. Já foi dito no filme todo. Quem controlar o tridente vai controlar todo mundo, toda a vida da marinha. Tá entendendo? Então as criaturas têm que obedecer ele. Mas não tem só isso não, cara. Tem o lance que ela fala que só o outro maluco entendia ela, né? Eu não lembro o nome do... É porque o Aquaman, sim, ele tinha ele tem o poder de falar com as criaturas, que talvez seja uma puta de uma coincidência do antigo rei também, né? Não sei se é coincidência não, né? Talvez herança genética. Pode ser alguma coisa assim. Pode ser coisa de híbrido, né? Pode ser coisa de híbrido. Ninguém sabe se ele era híbrido ou não, né? O antigo rei, né? Mas é bacana. Falando nisso, agora já que chegamos nesse ponto, vamos falar desse Godzilla. Que criatura era aquela, velho? Era um Kraken, né? Gigante? Era o Cthulhu? Ou o quê? Ou era o Godzilla da água? Kraken. Pra mim era o Kraken. Não pode ser. Ali era o senhor de um Kraken, né, velho? Sim, super valorizado, né? Tipo, a criatura. Tanto eles papocaram um monte de míssil e o caralho em cima dele, velho. Fez nada. E o bichão inteiro. Fez nada, velho. Mas é uma criatura, né? Tipo, super fantástica, né? Super fantástico do balão mágico ali, viu? Porque... Porra. Thales,
Tem algo parecido em... É porque assim, em GURPS, se não tem, a gente cria exatamente igual, certo? Sim. Mas em Storyteller, tem alguma coisa parecida desse jeito? Não tem nenhum monstro desse tipo. Na verdade, Storyteller tem uma pegada mais baixa fantasia. Se tem, cara, eu não lembro agora, eu não soube, na verdade, mas não tem grandes monstros em Storyteller. Tão grandes, né? Mas eu acho que nem nas histórias Lovecraftianas aí, né, tem, porque mesmo Cthulhu sendo gigante, cara, aquele bicho lá era... muito grande. Não, mas a Cthulhu é grande, é daquele nível pra mais, velho. Ele é bem grande do jeito que ele é descrito. Ele é bem grande mesmo, velho. Ele é colossal. Será que é maior que aquilo? Animal, velho. Eu acho que é maior, cara. Eu acho que Cthulhu, não sei se vocês assistiram o Godzilla, aquele animação que tem na Netflix. Assistiu? Uhum. Pronto. Então, na segunda temporada, mostra que o Godzilla tem mais de 300 metros. Isso. Cthulhu é daquele nível ali, velho. Então, aquele bicho também, então, deve ser o mesmo nível. Ele é nível Kaiju. Ele é nível Kaiju. Kaiju 5 ou 6 por aí, nível 5, 6, velho. Nível 5. É grande, velho. A placa, uma curiosidade, uma garra da Wyrm é tipo aquilo ali, na animação, Thales? Não, isso não é bem definido, na verdade. Pô, eu imaginava uma parada tipo aquela. Pode ser, mas são monstros, como são monstros abissais, é como Cthulhu. Aquela imagem que a gente tem de Cthulhu foi como a mente conseguiu conceber a criatura, não é como ela é. Então é mais essa pegada, assim. Eu acho que tem mais a ver com Kraken mesmo. Com Kraken como a gente viu no Fúria de Titãs, por exemplo, que é imenso, né? Liberte o Kraken! Agora, pra gente dar um fechamento aqui, qual das coisas assim que a gente comentou, o que vocês recomendariam o narrador ou jogador usar na próxima aventura que tiver um tema assim aquático? O que vocês recomendam? Qual seria a dica de vocês? O estudo da tecnologia que eles estavam usando lá, de cada... Caralho, é mesmo, é foda. De cada raça. Que pra mim ficou muito claro que cada raça utiliza de tecnologias diferentes e de níveis tecnológicos diferentes. Então eu acho que se alguém fosse narrar, porque ali ele deixa, é o que eu falei, é um universo paralelo. É o mesmo planeta, mas um universo paralelo. Ali tem toda a construção política, toda a construção socioeconômica. Então acho que para cenário, para quem for narrar, se pegar um pouco na tecnologia, estudar um pouco da tecnologia que é possível debaixo do mar, para mais imersão dos jogadores, sabe? Boa, cara. Daí tu faria o quê? Uma narração tipo sci-fi? Pra poder usar aquilo? Porque é muito avançado, né? É bem avançado. É bem avançado, mas eu não sei se precisava ser sci-fi, né? Não sei se vocês jogaram BioShock. Sim. Então, pra mim, a ambientação que BioShock faz é muito louca. Eu usaria a ambientação de BioShock com aquela tecnologia, sabe? Aí sim, acho que entraria grande, assim, né? Entraria como sci-fi, sim. Tem que ser, cara. Tem que ser, não tem como não. E tu, Thales? Qual é a dica do Thales? É o seguinte, se você tá narrando fantasy e você coloca uma cidade daquela na tua história, tem que ter um motivo muito sério porque os Atlantes são fechados como cultura. É a grande explicação para eles não virem para a superfície, dominar a superfície ou educar a superfície, o que quer que seja, para não influenciarem a superfície. Então, se eles são uma cultura fechada, como é que você foi para lá? Tem que ter um bom motivo, né? Então, a tua história tem que começar por aí. Pode ser Atlântida, pode ser qualquer outra... Pode ser Lemúria, pode ser qualquer outro reino. Se o reino é baseado em tecnologia, em magia, enfim, como é que você foi para lá? É a primeira coisa que o mestre tem que se preocupar. E a segunda é como que você vai sobreviver lá. Eles é que vão te dar a estrutura para você conseguir viver, porque como acontece naquele filme Segredo do Abismo, que tem os OSNIs, né? Aquele objeto submarino não identificado. A maior parte do filme são os humanos dando um jeito de descer a grandes profundidades. Só que chega um ponto que não dá mais para descer. E aí os OSNIs, né? Os aliens lá que pilotam as naves é que dão um jeito, que levam o cara para dentro da nave, e lá eles têm formas de criar um ambiente que simule a atmosfera terrestre, né? E aí é que o cara consegue viver e tal. Enfim, primeiro se preocupar com como é que você vai ligar o teu grupo a uma cidade subterrânea e depois como é que você vai justificar o grupo conseguir viver lá. Sim. E aí pra tornar... Submarina, né, no caso. Desculpa, uma cidade submarina. Aí, que eu tava pensando que lá no filme eles deixam claro que eles não se importam muito com isso não, né, cara? Com os humanos? Bacana isso, pensando agora. Que foda-se. Quem chegar aqui, foda-se pra aprender a
Como você vai sobreviver, parceiro? Não, eles não... É isso que... essa que é a questão. Como é que tu vai justificar? Porque tem a galera que não pode ficar sem água, né? Sim, eles já se sentem fracos e tal, quando estão longe da água e tal. Porque os Atlantes já foram humanos. Eles se adaptaram ao fundo do oceano, talvez por engenharia genética, talvez por magia, eu não sei. No filme fala que é pela mistura, né, da tecnologia, que a tecnologia trouxe a evolução, a adaptação no meio aquático. Quando afunda a cidade, ele conta. Aí você tem a raça que continua humana, que preservou a aparência humana, e tem as outras, né, que a gente não vê, na verdade, a diferença só de fenótipo mesmo, a gente não vê diferença de força, de velocidade. Porra, se tu tem uma aparência mais de peixe, mais de fruto do mar, que aquela galera tem, como é que você não nada mais rápido, não é mais forte embaixo d'água do que o outro que manteve a aparência humana? Então foi algo que eu senti falta. Se uma parte da população atlante seguiu essa opção de se tornar cada vez mais parecida com animais marinhos, tinha alguma vantagem nisso. Por que eles fizeram isso? E aí eles restringiram a mobilidade deles em terra, eles perderam a habilidade de voltar para a terra, mas em troca deveria ter algum ganho. E esse ganho, eu não vi esse ganho. Uma evolução natural também, talvez? Alguns tiveram... Eles já tinham uma tecnologia para se adaptar à água. Eles também tinham tecnologia para evitar essa evolução se eles não quisessem. Não sei, pode ter sido. E assim, são só 100 mil anos, não dá para se tornar um dia pro outro. É um dia pro outro no calendário da vida na Terra, que tem 4 bilhões de anos, cara. Então, sim. 100 mil anos tipo, 100 mil anos é do... já tinha Homo sapiens, já era Homo sapiens. Então, não mudou grande coisa. Mas enfim, né, cara? A justificativa não vai faltar, porque RPG é isso. A gente vai criando, só tem que ficar coerente. Sim. Bom, eu vou dar aqui 2 ganchos de aventura pra quem quiser. Pode ser fantasy, pode ser também atual, certo? Que pode talvez ficar até um pouco parecido com o enredo aí do filme, mas é o seguinte. Quem sabe alguma raça ou um ser entrou lá no reino de Atlântida e roubou um objeto muito, muito valioso, muito importante para a raça todinha e foi para a superfície, onde os Atlantes não têm, ou as criaturas marinhas lá não têm muita condição de fazer alguma coisa. E é nessa hora que, por exemplo, eles poderiam, sei lá, começar a pegar cada vez mais aventureiros e barcos que estão acima e tentando barganhar, tipo, ó, traz lá que riqueza que não falta, vai atrás desse negócio lá em cima pra mim. E daí nessa barganha eles poderiam, sei lá, conhecer a Atlântida enquanto eles fazem toda essa negociata, certo? É um gancho bacana pra pessoa fazer. Eu tenho uma ideia sobre isso também, que é assim: se a gente não considerar uma tecnologia tão mais avançada, ou se a gente considerar uma situação em que você tem uma civilização subaquática e essa civilização não tem meios para respirar na Terra, não tem equipamento, ou tem, mas é complicado para vir e tal, e elas ficam em desvantagem. Mas essa civilização subaquática quer dominar a civilização terrestre. E aí como é que poderia ser feito? Eles poderiam ter uma tecnologia ou algum tipo de magia que convertesse, que criasse híbridos a partir do conceito de que todos os seres vivos vieram do mar, que a vida começou nos oceanos, que é o que a ciência prega hoje. E aí, essa raça, né, capturaria, se você fizer numa história fantasy, elfos, anões, gnomos, enfim, orcs. E aí capturaria, faria experiências e criaria seu próprio exército, sua própria raça de híbridos. Esses híbridos teriam condições de lutar em terra e no mar também. E aí, quando eles estivessem prontos, eles fariam a invasão. E aí você começa uma grande história. Você só ia saber que tinha aqueles elfos do mar e orcs e... Enfim, tipo o Waterworld, que consegue respirar na água e... Adoro esse filme. Também curto pra caralho. Também. E aí, essa galera, na tua história, na tua crônica, você ia criando meios pro teu grupo começar a investigar. Mas o que tá acontecendo? Por que os caras estão invadindo? Quem são eles? Por que eles são parecidos com a gente, só que com brânquias e tal? E aí até descobrir... no fundo do oceano tem uma outra raça, que essa raça não pode vir pra Terra, não tem condições de vir. E aí você descobrir a trama toda, sabe? E aí talvez, quem sabe, conseguir trazer essas raças... E aí como se resolveria é com o mestre, com a mesa, né? Poderia ser criar um acordo de paz entre as raças. Mas eu gosto das duas vertentes aí, eu acho interessante. E a outra, eu acho que a última que eu faria era o seguinte, também pegar o gancho ali do filme, talvez para vocês conseguirem, vamos lá, um ser muito poderoso que vai trazer, sei lá, o equilíbrio
no mundo atual sobre o que está acontecendo morreu. E uma das únicas formas de você conseguir trazer ele de volta à vida é acessando um portal que passa lá pelo aquele fosso, pelas criaturas do abismo. E aí, cara, aí já dá a aventura pronta, velho, porque não vai ser fácil. E quando você passar, pode talvez encontrar criaturas maiores, mais perigosas, como aquele Kraken enorme que a gente viu lá. Esses são 2 ganchos aí de aventura que eu acho que tanto o mestre pode usar, quanto o jogador pode usar como um background pro seu personagem, como uma missão dele, né? E aí o mestre trabalhar em cima. O filme acho que já deu bastante bagagem, né? Você vê o filme, você já tem bastante ideia, né? Fora outras obras que a gente falou também, mas eu acho que não tá difícil fazer um cenário subaquático, não. Acho que tá... Se o mestre se empenhar, ele consegue aí um gancho bom e um cenário bem tranquilo. E toda grande linha de RPG tem o seu cenário subaquático, né? Vocês sabem dizer quais são os de GURPS? Thales, GURPS tem um suplemento chamado GURPS Atlantis, certo? Eu não cheguei a ler, ele é todo em inglês, não tem a versão traduzida em português, e meu inglês não é essas coisas, então estamos aceitando aí a ajuda de qualquer escola de inglês para fazer a gente ler os suplementos, tá? Toda oportunidade é válida, né, meu amigo? Storyteller também não tem muitos suplementos sobre o mar. Tem alguns sobre piratas, tem que é o Lobos do Mar. Ele pega muito a parte de Vikings. E tem alguns outros, assim, falando como é que seria cada uma das raças do mundo das trevas, como é que elas se adaptaram ao mar e tudo. Tem algumas sobre os La Sombra, que é um clã vampírico, que tem muita pegada de piratas, enfim. Mas não tem, que eu saiba, nada sobre cidades subaquáticas, por exemplo. Como eu jogo, né, bastante GURPS também, então o único que eu conheço é o Atlantis, mas igual o Gerson falou, como tem só em inglês, e porra, são 128 páginas, né, cara? Mas é um suplemento, tem uma galera que eu conheço que já jogou, que diz que é bem massa. Eu já tive algumas aventuras no mar, certo? E poucas submarinas. Já tive submarinas, mas não muitas. Só que para eles conseguirem essas aventuras submarinas, sempre foram com efeito de magia. Não tem condição de você ir sem efeito de magia. Porque é morte. Por exemplo, tem um RPG muito bom que é o Seven Seas, né? 7 Mares, que ele fala sobre pirataria, né? Então, boa parte você passa na água, mas não abaixo dela, você passa acima dela, né? Mas daí pra você ir pra baixo é um pulo. Tu já tá no local mesmo, sabe? E também tem na New Order. Muito bom. É um livrão New Order trazendo aí livros espetaculares pra diversificar, né? As mesas de RPG. O que eu sei sobre o Atlantis é que ele te dá 3 ganchos de história, cara. Um pra fantasia, um pra steampunk ou supers e o outro eu não lembro. Mas ele te dá... É sobre Atlantis, tá? Tudo pra jogar com Atlantis. Mas eu acho legal que ele te dá, nesse esquema aí que vocês estão falando, te dá subsídio pra jogar ou fantasy, ou steampunk e o outro, cara, eu não consigo lembrar. Mas são 3. São 3 ganchos que ele já deixa aberto pro mestre. Putz, massa. Tinha que pegar o livro pra ler mesmo. Bom, pessoal, se algum aí dos nossos ouvintes já jogou num cenário de Atlantis, conte pra gente nos comentários, nos mandem um e-mail que nós leremos e por hoje é só, ficamos por aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais, pessoal. E obrigado a todo mundo. Abração. Valeu. Tchau. Assim, agora vamos lá, falar de criaturas. Tem criaturas que realmente eu achei foda. Cara, se o nego não assistiu o Aquaman ainda é porque ele tá boiando. O cara não embarcou nessa onda, então vai ficar pra trás. Pois é. É a mesma coisa que o cara nadar e morrer na praia se ouvir o podcast sem ver o filme. Tá bom, chega. Este episódio foi editado por Farofinha Edições.